Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema da moda, né? Virou modinha falar hoje sobre resiliência. Por que que virou moda? Porque a gente está passando por um momento acho que o mundo inteiro, por um momento acho que nunca ninguém passou isso, né? Que nós estamos passando. É uma coisa, é uma adversidade, vamos dizer assim, né? Essa pandemia, esse isolamento social, esse distanciamento social, essa mudança completamente da nossa vida, que mudou, acho que a gente teve uma mudança quase que 90% da nossa vida, né? Então, em relação a trabalho, estudo, a lazer, né? Então, a gente teve uma mudança muito drástica. E essa palavra resiliência, ela significa, ela é uma palavra, na verdade, de origem latina, né? A origem dela é o significado do re, o re significa novo, e liência vem de saltar. Então, juntando seria saltar de novo, né? Saltar de novo. O que seria isso? Resiliência significa, é uma palavra que significa você é, saber lidar, voltar ao seu estado de antes, né? Então, você ser aquilo que você era antes, né? Então, seria você passar por um conflito, uma adversidade, algo inesperado que você não estava esperando, né? Então, você se defronta na sua vida com algo inesperado, um problema para ser resolvido, alguma coisa que te tire do eixo, né? E você consegue lidar tão bem com isso que você consegue resolver e voltar ao seu estado, seu equilíbrio anteriormente, né? Então, na verdade, é retornar à forma original, né? O significado da palavra. É como se você tivesse uma capacidade, né? Aquela pessoa que tem uma capacidade, tem uma agilidade de retornar à forma anterior. Como se a gente tivesse, eu vou me deparar com o problema que a gente está vivendo hoje, vou dar o exemplo da pandemia, né? Vou passar esse ano de forma, acho que é um ano inteiro lidando com a resiliência, porque é o ano inteiro lidando com coisas novas, mudanças, né? E na vida da gente. Então é um momento que a gente vive de pressão, medo, período difícil, é um período de perturbação, e você consegue lidar muito bem com essa pressão, com essas mudanças, e você consegue passar por isso, e depois, né, a gente vai ser preciso a gente voltar ao estado anterior, que é voltar. Como que vai ser? Eu fico imaginando como vai ser o retorno da escola. Né? Vai ser estranho a gente ficar muitos meses sem se ver, e a gente vai voltar à escola. E será que vai ser a mesma coisa? Como que vai ser? Né? Então a gente fica nessa angústia, é, nesse. É como se fosse um medo, né? Um medo do novo. E a gente vai ter que enfrentar. Então a gente vai ter que se preparar para isso. Algumas escolas já estão fazendo isso, né? Se preparando para o retorno. Né? Então, novas regras, a gente vai ter que fazer novas. Aprender a lidar estudando de forma diferente, né? A gente vai ter que estudar de forma diferente, não vai ter mais aquele contato físico que a gente tinha antes, de poder se abraçar, de poder falar perto, né? Provavelmente a professora vai ter que falar longe, né? Fique imaginando como vai ser essas mudanças aí. Então, resiliência é isso, é uma palavrinha que vem para a gente refletir sobre lidar com a pressão, lidar com adversidades e saber e conseguir voltar ao seu estado normal, ao seu equilíbrio normal que você tinha antes, né? Então seria aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A resiliência na ecologia, como que ela é tratada, né? Depois de uma grande, assim, depois que existe uma grande pressão, alguma mudança, alguma perturbação, né, na natureza, ela mesmo volta ao equilíbrio normal dela anterior. Né? Isso é resiliência na ecologia. Na psicologia, por exemplo, ela é usada assim: como enfrentar os seus medos, lutas, né, que a gente enfrenta a luta todo dia, crises existenciais, e você consegue ter a capacidade de voltar ao seu equilíbrio, voltar ao seu antes.
né? Na administração, por exemplo, na área da sua profissão, dos profissionais, seria a capacidade de lidar com as mudanças, né? Você está trabalhando numa empresa, está tendo uma mudança. Por exemplo, sua empresa é comprada por uma outra empresa, né? Por um outro patrão. Então você tem uma mudança aí. Como é que o profissional vai lidar com essa mudança? Como que ele se adapta, né, a essa mudança na vida profissional? Por exemplo, na física, quando um corpo ele se quebra, ele tem uma ruptura, se desintegra, e ele tem a capacidade de se reconstruir, tá? Então é isso. Resiliência seria basicamente isso. Muita gente, quando lida com algum problema, com alguma situação de choque, de medo, né? É o normal, o que, que é? A gente se fechar. Isso é normal, né? Não é uma coisa que você está passando que é só você, não. Normal. Qualquer ser humano, quando lida com uma adversidade, um medo, uma crise, um desafio, uma mudança muito drástica, ele se fecha, né, naquele momento. Um luto, quando você perde alguém, é um exemplo. E depois, você, com a resiliência, você consegue voltar ao seu estado normal. Aos poucos, você vai voltando. Então, a gente tem que ter essa qualidade, essa habilidade da resiliência, de passar por um momento difícil, mas voltar. Você não pode ficar eternamente em choque, né? Então, tem um exemplo muito legal de um cara que é um líder mundial e que é um exemplo para todo mundo, principalmente agora nesse momento, que a gente fala muito de racismo, de preconceito, que está passando toda hora na televisão um caso, né? Houve aquele caso nos Estados Unidos do policial que matou um negro, né, com o joelho em cima do pescoço. Nós tivemos o exemplo aqui no Brasil de um policial que também subiu em cima, com o pé em cima de uma mulher negra, né? Então, esse excesso de violência contra né, por conta da cor da pele, que é um absurdo, né? No século XXI, a gente ainda assistia esses casos, né? Dá uma repulsa, né, na gente assistir essas coisas na televisão. E tem um líder que falou que lutou muito por isso, o Nelson Mandela. Eu gosto de falar ele porque ele é um exemplo de resiliência. Eu não sei quanto tempo ele ficou preso, mas foi muitos anos. Ele, por liderar a luta contra o racismo, contra o preconceito racial na África do Sul, na África, e ele acreditava na raça negra, né? Ele tinha muito crédito, muita fé na raça negra, e ele ficou preso mesmo assim por muitos anos, e mesmo preso na cadeia, sendo tratado como um animal, né? Como um bicho, mesmo ele sendo destratado e tratado como animal, logo quando ele saiu da prisão, ele se reergueu, ele voltou ao estado normal dele, continuou a luta dele e se tornou um presidente, o primeiro presidente negro do mundo, né, na África do Sul. E ele, na África do Sul, no mundo não, na África, e ele lutou até o último minuto, suspiro de vida dele, ele lutou a favor da igualdade de raças. Ele não via a diferença entre povos de pele de cor diferente, entre brancos e negros, né? E ele vivenciou toda a segregação. Ele vivenciou na África aquela separação. Segregação é separação, né? Onde tinha praias com placas que não podia entrar pessoas da cor negra, onde tinha bairros que era só para branco, bairros só para negro, departamentos públicos como um cartório, onde tinha uma porta para entrada de negro e uma porta para entrada de brancos, onde ele assistiu, vivenciou toda esse racismo, esse preconceito e essa segregação, essa divisão aí entre as raças. E ele passou por isso, acreditou na raça negra, passou por um momento de choque, de medo, de prisão, ficou preso muitos anos e saiu com muita resiliência, porque conseguiu lutar e foi eleito presidente, né? Então, o exemplo que eu dou de resiliência é para a gente se inspirar nele, né? Para quem está passando agora por momentos difíceis, que é comum o ser humano passar por momentos de crise, de medo, a gente passa por conflitos, por problemas o tempo todo. E a gente tem que ter essa fé, né? Acreditar que a gente consegue passar pelo problema e dar a volta por cima e voltar ao estado anterior, né? Então, a atividade de hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, tem um texto, um pequeno texto, que fala sobre isso, tá? Vou compartilhar a tela aqui para vocês, só para eu explicar.
Aqui tem o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai estar aprendendo com essa atividade, na verdade, a autogestão e a resiliência, né, que a gente já vem trabalhando algumas semanas. Então, o tema é resiliência, e aqui, como que você vai desenvolver a sua atividade. Primeiro, você vai assistir um pequeno vídeo do YouTube. Gente, eu confesso que eu coloquei um vídeo aqui e me arrependi, eu vou colocar outro, tá? Eu vou mudar. Quem quiser assistir esse, é 2 minutos. Mas depois eu assisti um vídeo de um cara que chama Tiago, e o cara é muito bom mesmo. Tem uma linguagem fácil, gostoso de escutar ele falar. Então eu vou colocar também um outro vídeo do Tiago. E depois você vai responder 3 questões, só isso, tá? É uma coisa mais para a gente parar para pensar e refletir. Não é nada muito maçante, nem difícil, nem que leva muito tempo. Então, você vai responder no que o desenvolvimento da resiliência emocional pode ajudar o ser humano, tá? Então, para quem quiser ler o texto e assistir o Tiago, fica mais fácil depois para responder, né? O que a resiliência pode ajudar na vida do ser humano, né? 2, como você reage diante de um grande desafio, né? Como é a sua atitude quando você se depara com um desafio, né? Você lida bem ou você dá uma balanceada, tem algumas crises, mas depois você se levanta. Como é que é a sua reação? Né? Você vai contar aqui. 3, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por medo de não ser capaz? Eu, muitas vezes, desisti, né? A gente desiste antes. Eu não vou conseguir, eu não sei fazer, né? Normal, gente. Então, você vai explicar aqui. Aqui tem um pequeno texto, que é o que eu acabei de explicar. Então, não vou ler, porque seria uma leitura individual de vocês. Após terminar, é o que vocês já sabem. Vai me mandar o texto ou pela plataforma Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, tá? Seria isso hoje, gente. É uma matéria gostosa de você refletir, né? Um assunto que está na moda, por a gente estar passando por esse momento difícil e que a gente vai ter aí o retorno. Então a gente tem que estar cuidando do nosso emocional para a gente conseguir voltar bem, né? Até porque a gente está no mundo não só para receber ajuda, mas para ajudar também. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, mãe, irmão, amigo, parente, né? Então vamos pensar aí na nossa saúde emocional, se preocupar com ela, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Se quiser perguntar, tá? Pode perguntar. Tranquilo? Bom, então é isso, tá? Vou liberar vocês aí para vocês aproveitarem esses minutinhos que vocês têm aí até a próxima aula ao vivo. Tem meia horinha, dá para vocês já fazerem minha matéria e já enviar para mim. Mas, para quem tiver outros afazeres mais atrasado, fiquem tranquilos, vocês têm uma semana para me responder, tá bom? Pode fazer aí até a próxima aula, você pode estar me enviando, tá, gente? Tranquilo, Paulo, Cauã, tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom, gente. Bom, então eu vou me despedir, tá? Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira, tá? Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau. até a Muito Tchau, próxima. obrigado. Paulo. Tchau, Cauã. Interromper a gravação.